Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão, aqui do canal Roda de Proa, nossa quarta aula Marés. E nessa quarta parte o assunto será a previsão das marés. Vamos conhecer a Tábua das Marés, nossa principal ferramenta quando o assunto é previsão. E ainda nessa aula eu vou resolver com você um exercício que caiu no último exame da prova de capitão amador, agora em 2022, para ser mais exato, a menos de um mês da data da gravação dessa aula. Então, fique até o fim, porque esse exercício vem caindo sistematicamente em exames de capitão amador. Aproveito a oportunidade para falar que o e-book sobre as questões de maré será liberado na próxima aula. Não deu tempo de trazer para essa aula porque aumentou mais 4 questões e agora são 34 questões que eu vou disponibilizar a você gratuitamente. Então, não perca a próxima aula, que vai ser a liberação também desse e-book. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então vamos lá, vamos para a nossa quarta aula, a previsão das marés. A Marinha do Brasil faz a previsão através das tábuas das marés para 52 portos, terminais, barras, ilhas oceânicas ou fundeadouros, todos relacionados do norte para o sul do Brasil. E ainda conta com a previsão para mais 8 portos estrangeiros na América Latina. Então, vamos conhecer a nossa tábua de marés e eu começo aqui pela primeira linha. Então, na primeira linha nós temos o porto, o terminal, a barra, a ilha oceânica ou mesmo o fundeadouro da qual está referido. Então, como exemplo aqui, eu peguei o Porto de São Sebastião. Logo à frente nós vamos ter o estado da federação, então aqui no caso, estado de São Paulo. O ano, então o ano corrente da qual essa tábua está fazendo a previsão, e mais à frente, se a gente observar, tem um número que nada mais é do que uma página, é como se fosse um livro relacionado do norte ao sul. Então aqui eu estou na página 143. Muito bem, a segunda linha, ela traz para a gente as coordenadas geográficas da estação maregráfica. Então, eu tenho latitude e longitude. E também tenho o fuso horário. Então, aqui, mais 3 em relação a Greenwich. Significa também que o horário que vem nas tábuas já está referenciado ao meridiano local, ao horário local do porto. Muito bem, na terceira linha, nós vamos encontrar a instituição responsável, então aqui no meu exemplo, o Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, os componentes harmônicas para fazer essa previsão, aqui é um dado mais técnico. Logo à frente também eu vou ter o nível médio, então a cota NRNM, né, o nível médio do mar do Porto de São Sebastião, e aqui eu vou ter a carta náutica a qual esse porto está relacionado. Então, Porto de São Sebastião, a carta náutica número 1644. A quarta linha já traz para a gente, na verdade, colunas. Então, aqui nós vamos ter 4 colunas por página e cada uma referente a um mês do ano. Então, significa que para ter a previsão completa do ano todo, nós teremos 3 páginas. Agora que nós já conhecemos os componentes do cabeçalho da nossa tábua de marés, vamos nos concentrar propriamente nos elementos que compõem a previsão, né? Então, vou selecionar um dia qualquer aqui, e aqui nós temos o seguinte: eu tenho o dia do mês, o dia da semana, e aqui eu tenho o ícone, a figura que representa a lua. Então, aqui uma dica: se você baixar a tábua de marés do site da Marinha, você também vai ter que baixar uma fonte
para que o seu computador consiga representar a Lua, porque senão fica uma letra aqui. No próprio site você já tem essa fonte para baixar. Só prestar atenção que você vai encontrar o link para baixar a fonte também. Aqui eu tenho então nessa coluna os horários, então eu tenho hora e minuto, e nessa coluna eu tenho a altura das marés em metros, tá? Então eu tenho metro e decímetro. Então vamos agora interpretar aqui a maré nesse dia para a gente ver o que aconteceu. A gente consegue observar aqui que nós temos uma grande amplitude entre uma pré-mar e uma baixa-mar. Então eu tenho aqui uma pré-mar e aqui eu tenho uma baixa-mar. Essa baixa-mar, inclusive aqui, uma curiosidade, ela está negativa. Então é um fenômeno mais raro, acontece algumas vezes só por ano, mas está negativa. Significa que nesse horário, das 21 horas e 36 minutos, eu precisaria subtrair 10 centímetros das sondagens que está na carta náutica, porque nesse momento ela estaria 10 centímetros abaixo do nível de redução. Bom, então eu percebo que eu tenho uma grande amplitude entre uma pré-mar e uma baixa-mar. Isso aqui é uma característica da maré de Cizígia. Observando aqui pelas alturas, a gente percebe essa diferença, mas bastaria eu também saber que estou na lua nova para saber que eu estou no período de Cizígia. Outra coisa que a gente pode notar é essa amplitude. Então aqui eu tenho nesse ciclo aqui uma amplitude de 80 centímetros, né? 0,8, e aqui eu tenho uma amplitude de 1,10 m. Então veja que as amplitudes também já são diferentes. Vamos analisar outro aspecto importante. Eu vou perceber que eu tenho aqui duas pré-mares e duas baixa-mares. Isso aqui é característica do tipo de maré semidiurna. Imagina que você não sabe que é de São Sebastião. Se eu perguntar a você, esse porto, se você olhar esse porto, você saberia me dizer se ele está ao norte de Vitória ou ao sul de Vitória? Veja que é interessante isso. Dá para saber? Claro que sim. Então a gente já viu que ela é do tipo semidiurna porque tem duas pré-mares e duas baixas-mares. Mas se eu observar agora, eu vou comparar as duas pré-mares primeiro. Então eu tenho uma pré-mar com 1,2 e tenho uma segunda pré-mar com 1,0. Então elas têm diferenças, uma diferença não tão significativa assim, de 20 centímetros, mas tem uma diferença. Vamos comparar agora as duas baixas mares. Essa aqui tem 40 centímetros e essa tem menos 10. Então eu tenho uma diferença entre elas de 50 centímetros. Agora uma diferença bem mais significativa. Então eu tenho aqui uma pré-mar superior, uma pré-mar inferior, uma baixa-mar superior e uma baixa-mar inferior. Então, isso aqui é características de maré com semidiurna com desigualdades diurna, que significa que esse porto em questão estaria ao sul de Vitória, não ao norte, porque as desigualdades diurnas ocorrem ao sul de Vitória. Tá? Então, veja que é interessante que você consegue saber apenas olhando a tábua de marés, mesmo que você não saiba a que porto pertence. Vamos ver agora os ciclos, né? Para a gente entender aquele ciclo lunar. Então, imagine o seguinte, entre essa pré-mar e essa baixa-mar, eu tive aqui um período de 5 horas e 42 minutos. Observe que ficou abaixo daquelas 6 horas que a gente calcula, né? Dessa baixa-mar para essa pré-mar, nós temos também 5 horas e 9 minutos. Então, veja que caiu mais ainda. Essa pré-mar para essa baixa-mar, nós temos agora 6 horas e 51 minutos. Veja que nós temos uma irregularidade também nesse período. E para fechar um dia lunar, eu precisaria de mais uma maré para fechar um ciclo. Então, eu posso pegar aqui a maré do dia anterior, a última maré do dia anterior, ou a primeira maré do dia posterior. Então, eu vou pegar aqui a primeira maré do dia 2 para a gente entender. Então, dia 2 nós tivemos a primeira maré
às 4h32 da manhã, com uma 1.1 de altura aqui, né? Uma pré-mar. Então, se eu pegar agora o período dessa baixa-mar para essa pré-mar, eu vou encontrar aqui 6 horas e 56 minutos. E agora eu tendo os 4 ciclos aqui, eu consigo fechar o dia lunar. E esse dia lunar foi de 24 horas e 38 minutos. Ficou um pouco abaixo daquela de 24 horas e 50 minutos. E agora que a tábua de marés está devidamente apresentada, é hora de resolvermos uma questão de prova. E a questãozinha que eu vou trazer hoje, ela é muito recente. Na verdade, ela caiu no último exame de capitão amador, para ser mais preciso, agora em abril de 2022, ou seja, um mês antes da data em que eu estou gravando essa aula. Então, se você fez essa prova, deixa um comentário aqui. Diz aí se você acertou, se você errou, o que você achou dessa questão, só para a gente fazer uma interação aqui no canal. Então, vamos lá, vamos resolver a questão de prova de 2022. Diz o seguinte a nossa questão: determine a altura de maré demandando um porto às 14 horas e 24 minutos, conforme tabela abaixo do referido dia. O capitão amador deverá usar os elementos das tabelas nos quadros abaixo. Então, nós temos aqui a tábua de marés que ele coloca para a gente e coloca a tabela 1 e a tabela 2, que eu vou mostrar direitinho como é que você vai usá-las. É importante dizer que esse tipo de previsão ele é bem eficiente ao norte de Vitória, com marés do tipo semidiurna, onde nós não temos desigualdades. Então, por exemplo, uma pré-mar igual a outra, uma baixa-mar igual a outra, esse método é muito interessante. Já ao sul de Vitória, nós podemos ter uma imprecisão, principalmente quando o horário da previsão ele cair na metade aqui, ficar com meia maré. Então, nesse caso, o navegador deve considerar uma margem de segurança da ordem de 10 centímetros, tá? Apenas como segurança. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso exercício. E eu vou pedir a você que tenha o máximo de atenção aqui para que você pegue direitinho todos os passos para resolver esse tipo de exercício, que é um exercício que cai até com uma certa frequência nos exames de capitão amador. Então, a gente vai começar da seguinte maneira. Primeiro, a gente trabalha com a tabela 1, pega o valor aqui que a gente vai retirar e vamos para a tabela 2. Então, vamos lá. Vamos começar por ela e aí fica mais simples. Essa tabela, ela tem a sua base no tempo. Tá? Então, eu tenho aqui intervalo de tempo, essa coluna toda, então eu vou entrar nas linhas aqui, são todos os intervalos de tempo. E já aqui eu tenho a duração também em horas da enchente ou vazante, então também diz respeito a tempo. Tá? Então vamos lá, o que eu preciso saber? Bom, primeiro que o instante considerado, e o que é o instante considerado? É a hora que você quer fazer a previsão. Então, um instante que o problema nos passou aqui, 14 horas 24 minutos. Dica importante, você vai usar aqui o horário da pré-mar ou da baixa-mar, não importa, mais próximo desse aqui. Então, no caso aqui, meio-dia e 24, 12 horas e 24 minutos, é o horário mais próximo das 14h24 que nós temos. Então, eu vou usar esse valor como referência. Pronto. Então, está aqui meu valor como referência. O que é o intervalo de tempo? Intervalo de tempo é a diferença dos dois horários. Então, aqui está bem simples, mas vamos lá. Você vai fazer uma continha de subtração. 14h24 menos 12h24. 2 horas. Então, o nosso intervalo de tempo é de 2 horas. Se você tiver um horário de tempo quebrado, uma coisa com minutos, você tem que pensar que a nossa tabela ela aceita de 10 em 10 minutos. Então você tem que arredondar. Por exemplo, se você achasse aqui 2 horas e 8 minutos, então a gente considera
2 horas e 10. 2 horas e 3 minutos, considera 2 horas. Então, é sempre o inteiro mais próximo. Então, aqui eu já vou marcar na minha tabela 2 horas. Primeiro dado que a gente tem aqui para entrar. Muito bem, agora vamos para a duração. O quanto durou a enchente ou a vazante. Não importa aqui. Então, vamos lá. Eu tenho um horário de uma baixa-mar 19h24 e tenho uma pré-mar 12h24. Então, aqui eu tenho um ΔT, diferença de tempo, é o nome que eu dei, de 7 horas. Então, aqui eu tive uma duração de 7 horas. Se fizesse aqui, seria a mesma duração. Por isso, a maré semidiurna é bem interessante nesse caso. Bom, nosso ΔT, 7 horas, está aqui. Onde eu vou entrar ele? Aqui, 7 horas, eu já vou marcar também. Agora basta cruzar os dois valores na tabela. Então vamos lá. Vou pegar primeiro o das 2 horas, agora o das 7. E aqui eu encontrei um valor de 19. O que é esse valor? Esse valor é a fração da amplitude da maré. Então eu vou guardar esse valor porque eu vou precisar dele para entrar na tabela número 2. Até aqui está tranquilo? Se estiver, vamos dar sequência. Se você tiver algum problema, pausa, volta, refaz para você entender, porque não adianta sair sem entender. Vai entendendo cada passo porque é importante. É um exercício fácil, porém ele é trabalhoso. Por ser trabalhoso, requer atenção. Então, eu peguei esse valor de 19, a fração da amplitude, e anotei ele. E agora eu vou para a tabela número 2. Na tabela número 2, eu preciso da fração da amplitude, então o 19 eu vou estar aqui, está tranquilo, e vou precisar da amplitude da maré. Então aqui vamos calcular primeiro essa amplitude. Então o que eu vou fazer? Eu tenho uma pré-mar de 1.2, meio-dia e 24, uma baixa-mar 19h24 de 30 centímetros. Então aqui eu vou fazer o quê? Uma coisa menos a outra. Então vamos lá. Amplitude da maré 1.2 menos 0.3. Eu encontrei 0.9 metros, 90 centímetros. Então eu chamei de ΔH, a diferença da altura. Você vai encontrar um valor de 0.9. Então não adianta esse valor para a gente. Por quê? Porque a tabela só aceita de metro em metro. Então, sempre você vai arredondar o valor ao inteiro mais próximo. Então, 90 centímetros, 1 metro. Se você encontrasse 80 centímetros, 1 metro também. Arredonda para cima, porque é de metro em metro. Perfeito? Então, o valor mínimo aceito aqui é 1 metro. Ok, eu já tenho os dois valores. O 19 que nós encontramos lá, eu vou colocar 20 aqui. Por quê? Porque não tem o 19. Tem 18 e tem 20. Só que ambos têm o mesmo valor. Então tá tudo certo. 18, 19, 20 é a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui o 20. Vou pegar 1 metro, que é o meu ΔH. Certo? Selecionei ele aqui. E agora é só interpolar. Fiz a interpolação e encontrei 0,2 metros, que é a correção da altura da maré. Falta o último passo agora, que é a interpretação. E isso é muito importante. Vamos lá. Imagine o seguinte, nós temos que fazer essa correção de altura. Então, eu tenho a pré-mar ou a baixa-mar mais próxima das 14h24. Então, nós já vimos isso. Meio-dia e 24, ela tem 1.2. Então, ao meio-dia e 24, ela atinge o seu estofo de pré-mar, ou seja, ela atingiu a sua altura máxima. Ela vai permanecer nessa altura, que é o estofo da pré-mar, com 1,20 m, quando depois ela entra na vazante. Então, aqui é importante, porque às 14h24 é um horário posterior ao meio-dia e 24. Ou seja, 14h24 ela está na vazante, porque às 19h24 ela atinge o estofo da baixa-mar, que é o nível mínimo. Então, isso é importante, você saber se ela está na vazante ou na enchente. Bom, eu vou pegar o valor que nós tiramos da tabela 2, os 20 centímetros aqui, 0,2.
Então, esse valor agora, o que a gente vai fazer com ele? Eu vou pegar 1,2, como eu sei que está na vazante, eu vou subtrair os 20 centímetros e encontrar, então, 1 metro às 14h24. Então, o que é importante na sua interpretação é saber se está na vazante ou se está na enchente. Imaginemos o seguinte, só para fazer um exercício rápido. Imagine que isso aqui fosse invertido. Então, ela estaria na enchente. Se ela estivesse na enchente às 14h24, eu teria que somar 20 centímetros. Aqui, subtraímos, porque está na vazante, 1 metro, porque 1,20 menos 20, 1 metro. Resposta, a letra C. Então, veja que não é um exercício difícil, mas é um exercício trabalhoso. Então, requer, repito, muita atenção. A prova de capitão amador é uma prova que exige do candidato uma disciplina. Então, elabore um plano de estudos. É mais ou menos o que eu estou fazendo. Eu peguei um assunto, marés, já estou na 4ª aula, ainda vem a 5ª. Por quê? Porque se eu não pegar do começo ao fim, você não consegue dominar. Então, não adianta estudar um pouquinho e já ir passar para outra matéria. Domine primeiro uma, aprenda a fazer, depois você vem e coloca uma segunda. E aí você vai estudar essa segunda e depois você volta para a primeira. E assim você vai aumentando o seu leque. Porque se você deixar de lado, você vai esquecer. Então, tem que sempre ir agregando. Estudou maré, depois vai estudar vento, depois você vai estudar maré e vento. Então, é assim que você vai galgando, passo a passo, toda a grade curricular da prova de capitão amador. Desejo a você bons estudos, bons ventos, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!